boa noite a todos. Nós temos o maior prazer de estar aqui novamente a convite do GEAC, da Rose, da direção e de todos os amigos. E a gente vem com muita satisfação porque trazemos um assunto muito importante, que é a paciência, debatida pela boa espiritualidade no capítulo tão 9 de O Evangelho segundo o Espiritismo. É um item importantíssimo, principalmente nesses momentos, né, que a pandemia aproximou tantas pessoas. As pessoas não estavam acostumadas a conviver juntas, né, dentro de casa. Mas fora isso, né, em épocas normais, o nosso cotidiano é o trânsito, é o conviver, é o estudar, é o trabalhar junto. Então, inúmeras situações que nos levam, né, a praticar a paciência ou não, que muitas vezes não temos. Bem, o assunto é interessante, precisaríamos de alguns dias para discutir, mas a gente traz um trabalho do Grupo Espírita Guion Ribeiro de Brasília, né, baseado nesse trabalho desses irmãos lá de Brasília, que disponibilizam para a gente, e ele também foi baseado num texto de Hamed, né? Hamed é esse grande espírito que se manifesta através do médium Francisco do Espírito Santo, médium paulista. E ele traz, né, a sua experiência de muitos anos vivendo, muitas encarnações no Oriente. E depois algumas encarnações na França, ele traz toda essa sabedoria para a gente. E a gente vai ver que vai ser um trabalho muito bonito, muito reflexivo, e que nos mexe, né? nos faz pensar, mas um pouquinho eu só estou vendo impaciência nos outros. E eu? Será que eu sou essa paciência toda que eu tanto, né, peço aos outros? Então a gente começa com uma oração antes do nosso trabalho, pedindo a boa espiritualidade, a Jesus e ao Pai Maior, que esse momento de estudos, de encontro, seja profícuo, seja proveitoso para todos nós, no sentido de aprendermos um pouco mais. Porque mesmo nós que trazemos, somos apenas mensageiros, né, intermediários dessas mensagens que nos chegam do alto. Mesmo nós estudamos para apresentar aqui a exposição, quando estamos expondo, né, essas ideias todas que os Espíritos nos facultam, a gente também aprende muito e muitas vezes reflexiona, né, sobre se realmente nós também não precisamos mudar nesses assuntos. Isso é muito importante para todos nós. Então, nesse momento, nós te agradecemos, Pai, mais uma vez por esse momento de estudo e de reflexão. Jesus, seja conosco em toda a boa espiritualidade, e com as bênçãos do Pai Maior, começamos o nosso trabalho. Bem, nós, no dia a dia, como eu disse, né, temos que praticar a nossa paciência. E nós temos visto que isso é um assunto, né, tema de inúmeras áreas do estudo humano, né, da atividade humana, seja nas artes, né, seja nos estudos da psicologia, seja nos estudos da sociologia. Vejo que nós temos que procurar um vídeo do Pateta, né, aquele personagem da Disney, lá um vídeo feito, um desenho, né, uma animação feita nos anos 50, mais exatamente em 1950. Ele já tratava da impaciência no trânsito e tudo mais. São 70 anos. Mas se nós pegarmos obras mais antigas e ensinamentos mais antigos, sempre né, tocado esse assunto. Esse assunto nunca deixou de ser debatido. A paciência. Então, como eu disse, a gente traz esse trabalho, então, de Hamed, né, que é um grande espírito e que nos tem legado obras belíssimas. Vamos lá, então. Hamed nos faz uma proposta de reflexão. Ele diz assim, que a nossa impaciência desequilibra os processos internos e externos da natureza em nós. Agora, processos internos da natureza. Isso é, coisas que estão em nós, né? Naturalmente.
Atos e atitudes pacienciosas podem mudar nosso modo de ver e enfrentar conflitos. Lembremos-nos de que todo problema contém em si mesmo a semente da solução. Ele nos fala que às vezes nós não conseguimos enxergar a solução do problema porque estamos impacientes. Estamos até alterados muitas vezes, né, pela nossa impaciência. E às vezes a solução do problema está ali, bem do nosso lado, né, bem à nossa frente. Mas é preciso definir. Nós já definimos, né, meus amigos, que o nosso problema não é a paciência. Nosso problema é a falta dela. Nosso problema é a impaciência, como nos ajuda a refletir Hamed. Não temos o problema com a paciência. Se tivermos, está tudo maravilhoso. Se não a tivermos, aí está o problema. Então, nosso problema é a impaciência. Então, vejamos o que nos diz Joana de Ângelo, né? Diz que a paciência é a medida metódica e eficaz que ensina a produzir no momento exato a tarefa correta. Metódica e eficaz, sabe que aquele momento, é naquele momento, né? E eficaz, é no momento certo que tem que ser feito, é que as coisas acontecem. Né? Que ensina a produzir no momento exato a tarefa correta. Então, naquele exato momento, estaremos fazendo o passo correto, como a natureza faz em cada passo, que nós vamos ver adiante nesse estudo de Hamed, né, que ele nos traz essa maravilhosa visão sobre a natureza. A paciência, segundo Joana, significa autoconfiança. Vejam só, nós temos, né, essa questão da autoconfiança. E é preciso, autoconfiantes, seguros de que o resultado ocorrerá, nós teremos a paciência, certamente. O que é a paciência? Por Emmanuel, a verdadeira paciência é sempre uma exteriorização da alma, que realizou muito amor em si mesma para dá-lo a outra, na exemplificação. Ver, essa é uma exteriorização da alma que realizou muito amor em si mesma, para dá-lo a outra, na exemplificação. Isso é um ser, né, que realmente se evoluiu, né, se modificou para melhor. E assim, né, pôde, com o reagente do amor, né, o amor incentivando, né, incentivando isso tudo, pôde dar a outra como exemplo de paciência. Veja que interessante, né, essas visões. A paciência também é uma caridade e deveis praticar a lei de caridade ensinada pelo Cristo, enviado de Deus. Quem nos diz isso, que diz que a paciência é uma caridade, nada mais nada menos que o nosso codificador, Allan Kardec, né? No capítulo 9, item 7 de O Evangelho segundo o Espiritismo. Nós temos sempre, né, essas práticas, né, de sermos impacientes, mas é até uma falta de caridade com os nossos irmãos. E Kardec vem, como sempre, o bom senso encarnado e também o bom senso desencarnado, né? Kardec vem e nos diz isso, que a paciência também é a caridade. Lembremos, né, o que é a caridade: benevolência para com todos, indulgência para com as faltas alheias, perdão das ofensas. Isso só com muita paciência. Sigamos nossos estudos. Outros autores espirituais, né, nos trazem essas visões também sobre, e o Excelso como codificador, como nós vimos, né, que associam paciência a outras virtudes, como o amor, a caridade. Vê-se que paciência é virtude de igual valor e leva-nos a concluir que não se pode ser autoconfiante sem ser paciente. Não se pode ser caridoso sem ser paciente. E não podemos ser amorosos sem sermos pacientes. Porque se não tivermos paciência, como vamos ser autoconfiantes? Que nos diz lá, né, Joana? Como vamos ser caridosos, né, sem ser pacientes, como nos diz Kardec? E como vamos ser amorosos sem ser pacientes, né, como nos diz Emmanuel? Esses são grandes espíritos, né, que nos trazem essas grandes lições e que a gente realmente deve. Não é nem dizer assim, ó, a gente, né, pode ser que a gente reflita. Não, a gente deve refletir, né, porque a paciência nos evita situações constrangedoras,
com situações muito negativas no nosso dia a dia, né? E no decorrer da nossa vida. E o que é esse amor, né? Que nos diz Emmanuel, que nos diz a espiritualidade? É Emmanuel mesmo que nos explica, né? Nos esclarece lá no livro Consolador, na pergunta 254. Esse amor é a expressão fraternal que considera todas as criaturas como irmãos, em quaisquer circunstâncias. Vejam só, em quaisquer circunstâncias, as criaturas são nossos irmãos. Logo, se conseguirmos termos essa consciência, é claro que teremos paciência com todos, porque todos são nossos irmãos. Mas é um processo, né? É uma maneira de ser, uma filosofia de vida. Filosofia espírita de vida, né? Filosofia, ciência, religião espírita. Sigamos. A paciência, segundo Hamed, agora já nos diz também, né? Seguindo, baseado no seu texto, Hamed nos diz que a paciência é uma virtude ativa. Olha só, essa característica da paciência, virtude ativa. Não é alguma coisa que vai chegar e que a gente está esperando, não. Parte de nós. A característica de ter ou não paciência. No entanto, nos alerta ele, a paciência não é passividade. Vão esperar tudo acontecer, um dia acontece, né? Isso não é paciência. Estagnação, isso é, vamos ficar parados, não vamos mexer, vamos deixar assim como está, porque não vamos ser impacientes, vamos aguardar para ver o que acontece. Não, é preciso, como diz a médica, que a paciência seja uma virtude ativa. É preciso tomar as providências que a gente deve tomar, mas com paciência, aí sim, não estagnados. Não é ociosidade. Lembra lá daquela velha imagem, né, às vezes do brasileiro e de outros seres, né, que aparece numa rede, tranquilo, ociosidade. É que eu sou paciente, estou esperando as coisas, né, que vão cair do céu, ou vai acontecer. Não. Paciência também não é ociosidade. Não é verdade? Ou paralisação. Não é eu ficar parado esperando que aconteça alguma coisa. Então, não é passividade, não é estagnação, não é ociosidade ou paralisação. É, antes de tudo, olha só que belo esclarecimento. É, antes de tudo, um potencial a ser desenvolvido. Imperfeitos somos, lembremos, né? Estamos no caminho da evolução. É antes um potencial a ser desenvolvido com serenidade, persistência e constância. Isso é, serenidade sem abalo, sem desarmonização. A persistência, sabendo que é preciso, né, que a gente persista nas coisas que buscamos, né, nos objetivos que temos na vida. E constância, isso é, a gente tem que ser sempre paciente. Lembra lá? Agora há pouco a gente viu, né, as lições lá do Emmanuel, né? É tratar todos como irmãos. Sendo irmãos, né, somos caridosos. Isso é sermos constantes nesse tratamento com os nossos irmãos, com os nossos bens queridos, né? Nossos entes queridos que estão sempre próximos de nós. E aí vem aquela grande pergunta, né? A fórmula mágica que todo mundo sempre espera, né? E que muitas vezes o Espiritismo surpreende as pessoas. Não existe fórmula mágica. Existe trabalho. Existe, como disse lá, né, agora há pouco o Hamed, perseverança e constância. Nós temos que buscar essa paciência e buscar, dentro dos objetivos que temos, a paciência de esperar cada passo que é necessário que seja dado. Mas como adquirir a paciência? Vamos ver o que os grandes espíritos nos dizem. Né? É com a iluminação espiritual do nosso íntimo que adquirimos esses valores sagrados da tolerância esclarecida. Olha lá, tolerância esclarecida. E para que nos edifiquemos nessa claridade divina, faz-se mistério educar a vontade, curando enfermidades psíquicas seculares que nos acompanham através das vidas sucessivas. Olha só, né?
através educar a vontade, iluminação espiritual do nosso íntimo, isso é, educar a vontade é iluminar o íntimo também, né? E que nós trazemos essas enfermidades seculares de outras encarnações, né? Que precisamos nessas encarnações que temos a oportunidade de estar aqui com o nosso irmão, recuperar, né? Recuperar velhas dívidas, pagar velhos débitos que temos com a humanidade, com os irmãos e também com a divindade, né? Com Deus e os nossos amigos espirituais. Esse foi Emmanuel, né? Que nos diz aquilo. E ele também nos responde a uma pergunta, né? Lá no livro Rumo Certo, que perguntam como obter serenidade diante de tantas tribulações, porque a nossa vida é agitada, tudo acontece ao mesmo tempo, né? É filho na escola, trabalho, é o estudo, né? É conviver com as pessoas da família, né? Agora então com essa pandemia, né? Conviver com grandes problemas da pandemia, muitos, né? Passando pela dificuldade da falta de emprego, da falta de oportunidades, e a gente, né? Quer saber como, né, passar essas épocas, né, com tantas tribulações com serenidade. E Emmanuel também nos diz, então, no livro Rumo Certo, que como, porém, é perguntado lá, né, a respeito das tribulações, como obter essa serenidade se somos impossíveis ou impulsivos, né, por vocação ou por hábito. Por vocação, trazemos isso de outras vezes, não temos vocação para isso. Isso é uma característica do espírito que vem de outras vidas. Ou por hábito, adquirimos o hábito de ser impacientes, né? E ele nos diz, educando-nos. Lembra que ele disse anteriormente lá? Educar a vontade, iluminação espiritual do nosso íntimo. Então, educando-nos, diz ele. Feito isso, perceberemos que todo instante de turvação ou desequilíbrio é instrumento de teste para avaliação do nosso próprio aproveitamento. Olha só. Educando-nos, quer dizer, entendendo a necessidade da paciência, vamos ver que esse instante de turbação, um instante de tribulação ou de desequilíbrio, um instante de dificuldade, né, é instrumento de teste para avaliação do nosso próprio aproveitamento. Isso é, a gente sabe das dificuldades, sabe que as pessoas têm dificuldades, nós temos dificuldades também próprias, né? Mas que, na realidade, são grandes oportunidades também, de às vezes de nos autoconhecermos, né? Ou descobrirmos talentos que não tínhamos, possibilidades que não tínhamos, né? Capacidades que não tínhamos. Muito interessante essa abordagem de Emmanuel, que já dava uma exposição inteira, né, para a gente fazer. E aí, o trabalho lá do Guilherme Ribeiro traz algumas dicas, né, sobre como adquirir essa paciência. Vejam só. Vamos ver. Descubra o que deixa você impaciente. Você sabe o que deixa você impaciente? Alguém sabe ou não? O que lhe dá essa questão de dizer assim, eu sou impaciente por causa disso, né? A gente não sabe. Muitas vezes porque agimos, né, por hábito, já agimos, né, por impulso. Nunca paramos para descobrir o que nos deixa impaciente. Então é preciso nos recolher, né, ao nosso quarto interior, que nem diz no Evangelho sobre as orações, né, e conversarmos conosco mesmo. Né? O que diz lá na resposta? 919, né? Qual, né, a melhor maneira, né? Os Espíritos dizem, conhece-te a ti mesmo. Um sábio alguns diz, conhece a ti mesmo. Então vamos ver. Reflita e tente descobrir a razão da prece. Será que ela é devida, a razão da prece? Alguma situação específica lhe faz perder a paciência? Que, por exemplo, tá vendo futebol, alguém passa na frente da TV, ou fala comigo, eu não quero, né, dar atenção, ou eu não gosto de me atrasar e não gosto de chegar tarde nos compromissos e alguém me atrasa sempre. O que é que nos faz perder essa paciência, né? E muitas vezes é preciso esse autoconhecimento, essa autorreflexão, né? Porque muitas vezes são motivos completamente banais, motivos muito sem fundamento, né?
Quais eventos, pessoas, palavras ou circunstâncias lhe deixam nervoso? Né? Voltamos ao anterior, né? É preciso estudar, é preciso se autoconhecer para saber o que nos deixa nervoso, o que nos deixa impaciente. E aí sim trabalhar, né? Isso dentro, né? dessas diretrizes, né? Que o Espiritismo e toda essa gama de grandes espíritos, né? nos orienta. Não tente controlar tudo. Isso é uma coisa interessante. Nós não podemos controlar tudo. As pessoas não estão somente à nossa disposição, nem têm o mesmo tempo ou a mesma maneira de fazer as coisas. Então a gente não pode controlar isso. Temos a nossa maneira de fazer, temos o nosso tempo. As pessoas também, cada uma tem as suas características. Tem uma visão mais ampla. Olha só, tem uma visão mais ampla. Lembre-se que certas coisas levam tempo. Nada acontece, né, fora do seu tempo. É como fazer pão, né? Nós temos que esperar aquele tempo, né, para a levedura, né, para o fermento fazer efeito, o pão crescer, aí depois a gente assa. Não é verdade? É preciso a gente fazer uma comida, às vezes, né, uma coisa boa de comer, e é preciso deixar esfriar, porque a gente não pode comer quente, né? Quantas vezes, quando pequeno, né, as mães estavam lá fazendo uma coisa gostosa, a gente ia lá, tentava, né, surrupiar um pedaço lá, um pouco de um doce, né, e acaba queimando a língua, porque não tinha a paciência de esperar esfriar, né, os doces. Observe o que realmente importa. Será que realmente nós ficarmos impacientes com algumas coisas, será que esses fatores da nossa impaciência, será que eles são realmente importantes? Né? Porque muitas vezes a gente fica impaciente, daqui a pouco passa aquele, né, aquele momento, e a gente, mas que grande bobagem, né? Que grande bobagem que eu fiz, porque isso não tem importância nenhuma. Mas acontece. Cultive um olhar positivo, quer dizer, a gente precisa, né, ter um olhar positivo sobre as coisas, não se tornar impaciente achando que tudo vai dar errado, então que precisa tomar alguma atitude. É preciso essa visão positiva também. A prática, segundo Emmanuel, nos leva à perfeição. O adágio popular, que é o ditado popular, né, que considera que o hábito faz a segunda natureza, e nós devemos aprender que a disciplina antecede a espontaneidade. Olha, ali naqueles que consegue ver bem a foto, vê aquele monte de cachorrinho, tudo quietinho, disciplinado ali, e passando um gatinho na frente deles. Bem, a disciplina antecede a espontaneidade, né? Se nós tivermos essa disciplina de realmente estivermos, né, comprometidos em nos tornar pacientes, né, nós certamente, né, vamos adquirir, né, esse hábito de ser paciente. Lembra que a impaciência pode ser um hábito. Então, a paciência pode ser um hábito também, né, tirando a impaciência do nosso caminho. Isso foi Emmanuel, né? Lembremos que Emmanuel, né, quando começou a trabalhar com Chico Xavier, disse essas palavras com outro, né, disse a mesma coisa com outras palavras. Tu precisa de 3 coisas para trabalhar: disciplina, disciplina e disciplina. O segredo da natureza. Hamed, né, ele nos traz essa questão dos segredos da natureza. É preciso, portanto, nos dizer que adotemos o ritmo da natureza, cujo segredo mais precioso é a paciência. Precisamos aprender com ela, a natureza, que a habilidade de equilibrar e realizar tarefas numa silenciosa quietude, pois a impetuosidade e a afobação que muitas vezes demonstramos podem destruir em minutos o que levamos anos para construir. E isso está cheio de exemplos na nossa vida, né? Às vezes por uma impetuosidade, né? Essa falta de paciência, né? Nós colocamos em risco muitas coisas que já conquistamos. Não é verdade? Vamos ver, né? O pessoal que sai daqui da região metropolitana e vai para a praia, que está naquele afã de sempre chegar na praia, e a praia fica, para nós, menos de 100 quilômetros, né? Aqui de Gravataí ao Alvorada. Mas aquele afã de chegar muitas vezes acaba perdendo tudo porque um acidente, né? Ou estraga o carro, né? Tudo por essa impaciência nossa. E para quê? Para ganhar 5, 10 minutos? Não mais do que isso. Então é preciso, né, que reflitamos também muito seriamente sobre isso.
A natureza não dá salto, nos diz Camilo. Suportemos com calma tudo o que acontece em nossa existência. Procuremos decifrar, aprender e refletir as mensagens enigmáticas que nos chegam. Ora, vamos decifrar e refletir essas mensagens que vão nos chegando com os fatos, né, que vão acontecendo todo dia, né, para testar a nossa paciência. E às vezes, quando somos impacientes, né, logo adiante vem fatos que testam novamente a nossa paciência para ver se a gente aprendeu um pouquinho com a impaciência, né, que nos tirou tão bons momentos antes. Procuramos decifrar, aprender e refletir as mensagens enigmáticas que nos chegam através da linguagem da evolução natural. Passo a passo, tranquilo. A natureza não dá saltos. A borboleta não chegou ao que é sem antes ter sido lagarta. É a nossa foto aqui, né? Então vemos aqui em cima, né? Essa foto ali. A borboleta passou antes pelo casulo, pela lagarta, e depois, né, ela se transformou novamente, né, em casulo, e também, lagarta, casulo, e depois nessa linda borboleta. E com paciência ela teve que se desvencilhar do casulo, porque uma borboleta, se você ajudá-la a sair do casulo, ela não preenche as suas asas com o líquido que é necessário para mantê-las. Ela se torna então aleijada, digamos assim, e não consegue voar e vai morrer, porque não consegue ir atrás da sua sobrevivência. Tudo a seu tempo, nos diz Allan Kardec em O Livro dos Espíritos, na pergunta 801. Não ensinais às crianças o que ensinais aos adultos, e não dais ao recém-nascido um alimento que ele não possa digerir. Cada coisa tem seu tempo. É verdade, né? Lembra lá que quem foi pai, quem foi mãe, que os filhos, né, eles precisam primeiro do leite da mãe, e depois começa uma alimentação, né, uma mamadeirinha mais reforçadinha, e depois aquela sopinha da vovó, que muitas vezes, né, tá lá que a vovó cuidou da sua hortinha lá e trouxe aqueles legumes para fazer a primeira sopinha daquele nenê. Tudo ao seu tempo. É claro que depois, como aqui no Rio Grande do Sul, nós gaúchos, nós vamos dar um pedacinho de carne de churrasco para o nenê ficar chupando, né? E ficar curtindo aquela carne ali, porque é o nosso hábito. Mas tudo antes passa pelo leite materno, pela mamadeirinha e pela sopinha da vovó antes. Já partindo para a nossa parte final, meus irmãos, nós lembramos que Kardec nos traz na parte seguinte, na parte final desse capítulo 9, né, no item 7, que ele nos diz que, nos compara, né, nos traz o exemplo de Jesus. Ele diz então: coragem, amigos, tendes no Cristo o vosso modelo, mais sofreu ele do que qualquer de vós, e nada tinha de que se penitenciar. Ao passo que vós tendes de espiar o vosso passado e de vos fortalecer para o futuro. Sede, pois, pacientes, sede cristãos. Essa palavra resume tudo. Sede cristãos. E eu quero trazer aqui uma parte do Livro dos Médiuns, né, que fala sobre o que é, né, essa questão que Jesus nos diz, né, de tendes no Cristo o vosso modelo, diz Kardec, né? E que sede, pois, pacientes, sede cristãos. Mas o que é essa questão de ser cristão, né? E no Livro dos Médiuns ele diz assim: meus discípulos verdadeiros serão conhecidos por muitos se amarem. Essa é o que ele fala no Evangelho, né? Mas lá no Livro dos Médiuns tem uma parte espetacular que diz assim: convencidos de que a existência terrena é uma prova passageira, tratam de aproveitar os seus breves instantes para avançar pela senda do progresso, esforçando-se por fazer o bem e coibir maus pendores. A caridade é, em tudo, a regra de proceder que obedecem. Ou a regra de proceder que obedece. São os verdadeiros espíritas, ou melhor, os espíritas cristãos. Seremos verdadeiramente espíritas cristãos, porque seguimos o Evangelho desse ser luminoso e espetacular, que há mais de 4,5
5 bilhões de anos está aqui na Terra com toda a paciência, desenvolvendo todos os sistemas do planeta, todos os reinos vegetais, animais, vegetal, animal, mineral, para que somente a coisa aí de 70, 80 mil anos, né, esse homem pudesse habitar a Terra. A paciência do nosso mestre é o nosso maior exemplo. E nós podemos certamente, né, com o nosso esforço, com a nossa capacidade de aprender, e principalmente seguindo esses caminhos que a doutrina espírita nos orienta, nos aconselha, nos traz como fundamento dessa nossa vida aqui, como cristãos, como seguidores de Jesus Cristo, sob a bênção de um Pai que ama todos, que dá oportunidade iguais a todos nós. Muito obrigado, meus irmãos. Eu quero terminar lembrando mais uma vez sobre essa campanha tão importante que é o Outubro Rosa, que é um mês, né, de prevenção ao câncer de mama e também ao colo de útero. É muito importante para todas as nossas irmãs, as irmãs que fazem parte da nossa vida. Estou falando da mãe, a nossa irmã que aceitou nos trazer ao mundo, né? Espírito irmão. Espírito, né? A gente já sabe que as mães e filhos têm séculos de convivência, tem muita coisa ainda, né, para viver, mas que já viveram muita coisa junto. As nossas irmãs de sangue ou do coração, né? As nossas amigas, que também são nossas irmãs, as pessoas todas que cruzam, todas essas mulheres que cruzam a nossa vida, que nos fazem melhores. Essa é a verdade. Todas elas precisam passar por seus exames, fazer toda essa prevenção. Não deixe de ajudá-las nisso também. Muitas vezes, né, a gente dá um empurrãozinho também se precisa, porque agora em novembro vem o Novembro Azul, né, que é um mês de prevenção ao câncer de próstata e outras doenças, né, dos homens. E elas certamente vão nos puxar as orelhas, né, para que façamos os nossos exames também. Vamos lá, trabalhando juntos, né, para o bem comum. Então, meus irmãos, eu quero terminar então com a nossa prece, agradecendo a Deus, a Jesus, por esse momento que foi muito bom, principalmente para mim poder trazer esses conhecimentos que aprendi de outros. A gente recebe como dádiva os conhecimentos e os passa adiante também, que é a nossa obrigação, que nossas reflexões a respeito do assunto nos leva a desenvolver um comportamento mais paciente, que é, no final de tudo, um comportamento mais caridoso com os nossos irmãos, como diz Kardec. E como diz Jesus, é um comportamento benevolente, indulgente e que perdoa aqueles que nos fazem mal. É muito difícil, é verdade. A nossa imperfeição ainda nos impede de chegarmos à plenitude, mas nós estamos aqui estudando. Todos que estamos aqui estamos participando desse momento para que nos melhoremos, buscando os subsídios necessários para que possamos desenvolver o nosso espírito, que encarnado aqui na Terra, vem cumprir as suas missões, mas que certamente também não são só missões negativas, são missões positivas que nós certamente temos a possibilidade de fazer o bem a todos que precisam. Meus irmãos, agradeço mais uma vez a oportunidade e que Deus, Jesus e toda a boa espiritualidade permaneça conosco num bom fim de semana. Muito obrigado e que assim seja.